Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, vocês estão me vendo aqui num ângulo meio estranho, né? Porque vocês só estão vendo a minha cabeça, basicamente, e eu aqui conversando com vocês. Bom, essa iluminação não tá muito boa, o áudio talvez não esteja tão bom, mas quem já tá aqui nesse canal já conhece como é que funcionam as coisas. Mas enfim, nesse vídeo de hoje eu me propus a desabafar, sabe? Esse vídeo meio que vai ser um grande desabafo, eu só vou falar coisas que estão se passando na minha cabeça, que eu estive matutando durante essas semanas. E é um vídeo que vai ser assim um pouquinho pessimista, já adianto. E eu acho que é isso. A primeira coisa é que as reflexões que eu vou fazer aqui no vídeo são reflexões que estiveram assim na minha cabeça nessas últimas semanas, que inclusive eu escrevi aqui no meu novo caderno de pensamentos. Nesse caderno aqui eu falo coisas que estão se passando na minha cabeça e eu simplesmente escrevo como uma forma de desabafar, sabe? Eu percebi que eu estava pensando muito, então eu decidi fazer um vídeo com essas coisas, porque há uma diferença entre escrever e falar, sabe? Eu sinto que quando eu escrevo de uma forma, quando eu falo de outra, é muito estranho. Então, já que eu fiz a primeira parte que foi escrever, pôr o que eu sinto pra fora a partir da escrita, agora eu vou fazer isso falando. E que tal gravar um vídeo, né? Pra não ficar falando aí sozinho. Bom, nessas semanas eu estive lendo este livro aqui, que se chama Bem-vindos à Livraria Rio Nandon, que inclusive é uma recomendação aí pra vocês. Esse é um daqueles livros de cura que ficaram bem famosinhos nos últimos tempos. É um desses livros coreanos que ficaram conhecidos nesse ramo que se chama literatura de cura, que é basicamente alguns livros, né, que eles se passam assim em locais confortáveis, como livrarias, bibliotecas, cafeterias, esses lugares que evocam de certa forma uma sensação de conforto. Não necessariamente precisam se passar nesses locais, mas tem muitos livros, né, desse tipo que se passam nessas paisagens. Mas normalmente as paisagens deles evocam essa sensação, né, de conforto. E bom, esses livros, eles basicamente são um estilo de autoajuda, só que dentro de uma ficção. Então, sim, a autora vai se utilizar aqui da ficção e tudo mais para tentar conversar com a gente, sabe? Fazer algo parecido com o que a autoajuda faz. E assim, eu sou uma pessoa que eu particularmente não gosto muito do gênero de autoajuda no geral. Mas autoajuda com ficção parece que é bom, né? Mas calma, não é nada desses livros de coach, sabe? Do tipo, vai lá, se esforça. Muito pelo contrário, é um livro mesmo de conforto para você se identificar com os personagens e sentir que nesse mundo tem pessoas que talvez estejam passando pelas mesmas coisas que você. E um personagem aqui me chamou muita atenção, que é o Minjun. Eu provavelmente vou estar pronunciando errado, até porque é em coreano, né, gente? Bom, mas enfim. O Minjun, ele tem uma história muito interessante que eu me identifiquei muito. Por quê? O Minjun, ele era aquele aluno, né, que na época de escola, ele era o aluno exemplar. E ele também foi o aluno exemplar durante a faculdade, né? Um pouco diferente de mim, mas tudo bem. Esse aluno, ele tava lá se esforçando e querendo ser o melhor e o tempo todo lutando e tal. Só que aí, ele termina a faculdade e aí chegou a hora de arrumar um emprego. Só que ele não consegue, ele faz várias entrevistas de emprego e ele não consegue passar nessas entrevistas de emprego. Ok, a situação que o personagem Minjun se encontra no livro, ela é bem comum lá na realidade coreana. Isso porque na Coreia do Sul tem uma alta quantidade de jovens que se formaram em universidades de prestígio inclusive, mas que não conseguem arrumar um emprego pós a faculdade e aí nisso eles têm que sobreviver ali fazendo bicos e tudo mais. E tem uma certa diferença, né, entre os alunos
que são tipo, que vêm da elite, que provavelmente vão estudar nas universidades mais conhecidas, né, lá da Coreia do Sul, e aqueles alunos que acabam tendo que estudar em outras universidades que talvez não tenham tanto prestígio assim. O personagem, ele começa a se sentir basicamente um fracassado, sabe? Ele fica se sentindo muito mal, porque, de certa forma, há uma expectativa da sua família e das pessoas, né, dos colegas que estão ao seu redor, de que ele tenha um emprego ali de acordo com a área que ele estudou. Mas, ao invés disso, ele tá vivendo ali de bicos e tudo mais, e isso, por um ponto, parece deixar ele muito triste, porque de certa forma ele não está cumprindo as expectativas que os outros depositaram neles, né? E aí isso vai provocar um sentimento muito ruim. Mas ao mesmo tempo, naquele momento ali da vida dele, ele tá bem. Por quê? Porque ele meio que consegue juntar uma certa quantia de dinheiro com os bicos que ele faz e ele simplesmente decide: eu vou me assumir agora como um desempregado. Não vou ser nem a pessoa que está procurando emprego, vou ser o desempregado mesmo. Né? A pessoa que está ali, e eu vou aproveitar esse tempo para descansar, para tentar aliviar minha cabeça. E aí nesse momento, né, que ele vai conhecer a livraria Rio Nandon, e aí ele vai ser contratado para trabalhar lá, que é um local que ele super gosta, que ele tá super confortável, mas que os outros não acham isso, né, porque acham que ele deveria estar trabalhando num outro local. E aí isso despertou, assim, uns certos sentimentos comigo, porque eu me identifiquei, como eu falei pra vocês. Na época da escola, principalmente quando eu tava ali no ensino fundamental e em parte no ensino médio, eu ficava querendo ser aquela aluna exemplar, que, assim, tudo bem que eu não era, porque eu só gostava de estudar o que eu queria estudar, então eu até hoje faço isso. Então eu só gostava de estudar as matérias de história e tarará. Não façam isso, porque eu fiquei com uma defasagem enorme em matemática, em ciências, isso é um problemão. E eu não sei como é que eu vou ter um dia tempo para conseguir voltar essas matérias, mas eu queria ser aluno exemplar, então eu ia muito bem nas provas de escola, eu me esforçava muito, e isso me gerou um problema de ansiedade, porque muitas das vezes eu deixava assim de fazer coisas, como por exemplo ir ao médico para consultas, sabe, diárias, porque eu queria ficar estudando ali para a prova que ia ter há 3 semanas depois. Mas enfim, e aí eu ficava me esforçando, eu queria ser aluna exemplar. Na minha cabecinha ali de adolescente, eu achava que o fato de eu ser uma aluna nota 10 iria me fazer ter um ótimo emprego, uma ótima vida e super estável e tudo mais. Só que aí eu cresci, e aí eu cheguei no ensino médio e eu descobri o fabuloso vestibular, que não era uma coisa assim muito fácil pra gente passar, né? Porque o vestibular é várias pessoas competindo para tentar entrar numa universidade pública, o que não é uma coisa muito fácil. Mas eu consegui, eu consegui passar para a faculdade e atualmente eu tô na faculdade. Só que está vindo esse sentimento novamente, que é de muita comparação, que foi algo que eu sofri durante todo o meu ensino médio e o meu ensino fundamental, de ficar me comparando com as outras pessoas. E ao mesmo tempo, eu estou nesse momento da minha vida que eu sinto que eu tenho que ficar o tempo todo me provando. Por quê? Tipo, você foi lá, aluna que se esforçou e fez tudo. Tá, mas esse esforço meio que não valeu de nada, porque agora você tem que passar no Enem, no vestibular, você tem que passar no vestibular. Aí tu finalmente passa no vestibular e agora você tem 1 milhão de provas na faculdade que você tem que provar que você merece. Ah, você quer um estágio? Você tem que provar que você merece esse estágio. Você quer, sei lá, fazer parte de um grupo de estudos, você tem que provar que você merece aquilo, sabe? E mesmo que você seja excelente, que você se esforce muito, isso não é exatamente, como eu posso dizer, a garantia de que você vai conseguir. Porque muitas das vezes, principalmente eu comecei a enxergar isso na faculdade, é que a gente vive numa sociedade que é muito desigual. E sabe esses papos de uma galera que fala assim: ah, não vou pra faculdade porque a faculdade é lugar de marxista e comunista? É a maior mentira que vocês vão ouvir na vida de vocês, tá? Tipo, quem me dera se fosse assim. Mas não é, tá? E
A verdade é que quem fala isso é quem não quer ver a gente que tá vindo de uma classe mais baixa alcançar esses patamares, sabe? Eles não querem realmente que você consiga, e eles fazem de tudo, inclusive botando na tua cabeça que você não pode estar lá e que lá você só vai encontrar coisas ruins. Então, quando vocês escutarem isso, não esquece, tá? Eu vejo muita gente, eu conheci pessoas que simplesmente não quiseram ir pra faculdade pública porque acham que lá vai ter só coisa de maluco. Mas não é isso, tá? Não é isso. Pelo amor de Deus, é muito diferente. O que eu cheguei lá e que eu percebi é que tem uma desigualdade social, assim, enorme. Eu comecei a enxergar. Porque, assim, tem uma galera que é muito rica, que tem muito dinheiro e que tem uma vida muito confortável, muito diferente, sabe? Papo de uma galera que, nas férias, viaja pra outros países, tipo França e tararaus, e isso pra eles é super normal. E aí eu comecei a ver que tem uma desigualdade social muito grande. Às vezes, pra você acessar alguma coisa, o contato é o que vale. Eu vi uma galera que no primeiro período já tá estagiando porque os pais têm, tipo, consultórios e coisas do tipo, sabe? Então, pensa nisso, sabe? A gente não consegue nem se pôr em pé de igualdade dessa galera. Tipo, você vai ter que se esforçar muito mais do que eles, tá? É desanimador, sabe? Porque não adianta você só tá se esforçando e você tá querendo. Você tem que mostrar que você merece. Você tem que mostrar que você, sabe, você é tudo isso e muito mais. E mesmo que você seja excelente, talvez não. E aí eu lembrei muito daquela música do BTS, que inclusive é o que tá matutando na minha cabeça, que é a música Bepsei, sabe? Bepsei é um passarinho pequenininho lá que existe na Coreia do Sul e em outros países, e eles fazem uma comparação entre esse passarinho pequenininho e a cegonha. Tem uma parte que eles falam, tipo, como é que eu vou estar em pé de igualdade com uma cegonha? Uma cegonha é um bicho gigante que já tem vários privilégios só por estar lá, ó, por ser um bicho gigante. Como é que eu, que sou um passarinho minúsculo, vou ter a capacidade de competir ou de estar em pé de igualdade com uma pessoa que já partiu ali de uma vida maravilhosa? Então, essa é a reflexão, porque a gente tem muito essa coisa da meritocracia. E uma coisa que eu percebi é que a gente tem muitos, mas muitos empecilhos para que a gente consiga acessar, sabe? Coisas que são muito simples, você tem que provar e você tem que mostrar. Tipo, pra você conseguir um emprego, tem a coisa da meritocracia. Você tem que falar assim, olha, eu mereço essa vaga de emprego. Emprego tinha que ser uma coisa que todo mundo deveria ter direito, sabe? Isso tá me dando um pouquinho de raiva? Tá me dando de raiva porque é o momento em que eu tô batendo de cara com a vida e tô vendo que as coisas não são daquela forma que eu, lá criança, tinha imaginado. Na minha cabecinha de criança, era tipo assim, eu vou ser aluna, muito boa, vou estudar, vou me esforçar e pá, eu vou conseguir. I won it, I got it. Aí, tipo, eu cheguei agora na vida adulta, que, tipo, nem chegou ainda, né? Porque eu também tenho que refletir um pouco sobre isso, né? Porque eu sou meio criança ainda, sabe? Tipo, eu tenho 19 anos e eu vejo que eu tenho uma diferença em relação a outra galera que é, tipo, mais adulta e tudo mais. Eu não me sinto adulta. Mas, enfim, de certa forma, eu sinto que algumas coisas estão batendo na minha porta. E o que tá batendo na minha porta são essas coisas, sabe? Tipo, comparação. E aí eu tô percebendo que a vida adulta é isso, né? É ficar se comparando com amiguinho, pressões pra você ser melhor. Você tem que ficar se provando o tempo todo, dizendo que, olha, eu mereço estar aqui, eu mereço. E isso é muito chato. Uma coisa que eu quero fazer nesse ano é começar a não me comparar tanto com as outras pessoas. Eu percebi que eu me comparo muito, tipo, muito mesmo. E eu fico muito mal. Isso é muito estranho, porque olha só, o efeito da comparação. Quando eu tô em casa, de boa, e eu não tô vendo a vida de ninguém, não sei nem o que tá acontecendo na vida das pessoas, quando eu tô de férias, normalmente, a minha vida é maravilhosa pra mim. Mas, quando eu chego ali, no momento que eu volto às atividades rotineiras e tudo mais, acabo as minhas férias, aí, do nada, sempre chega o nosso sussurro que, tipo, numa prova, que todo mundo foi muito mal, que, tipo, todo mundo tirou 6. Alguém foi lá e tirou 10. E aí, eu fico assim, cara, eu fico
tipo, me comparando. É impossível não me comparar. Eu fico me sentindo um lixo de pessoa, como se eu não me servisse, sabe? Como se eu fosse a pessoa mais burra do mundo. Isso é chato pra caramba, sabe? A gente. Aí tudo bem que um monte de gente fala, você não deve ficar se comparando. Você está trilhando um caminho e a pessoa está trilhando outro. Mas é impossível, gente. É tipo você chegar numa festa de rosa, todo mundo de azul. Sabe, você vai se comparar com a galera que tá de azul porque você é a única pessoa que tá lá vestida de rosa. E ao mesmo tempo a galera que tá de azul provavelmente vai se comparar com você porque eles estão vestidos tudo de azul e eles poderiam, sei lá, estar vestidos de outras cores mais bonitas, né? Então assim, você vê que lá pro sistema sobreviver, ele precisa que a gente fique se cobrando e se auto-sabotando e a nossa cabecinha indo às loucuras, né? E, bom, outra coisa também que eu quero falar nesse vídeo é sobre o aspecto da solidão e do vazio. Eu percebi que atualmente eu tenho me sentido bastante solitária. Tipo, eu tenho a minha família, que é maravilhosa, amo minha família, mas eu me sinto solitária, assim, em relação às pessoas da minha idade. Tipo, eu não tenho exatamente mais tantos amigos da minha idade. Na verdade, os meus amigos, eles são todos pessoas que eu conheci no ensino médio. E sendo bem honesta, a gente não tem tanto contato. O nosso contato é tipo, Feliz Natal, Feliz Aniversário, sabe? É tipo isso. Eu me sinto bem solitária, porque às vezes eu fico pensando, sabe? Eu gostaria de viver igual a galera da minha idade, que, sei lá, tem amigos pra poder sair, ir ao cinema, e conversar, e telefonar. E às vezes eu abro meu celular e, tipo, não tem nada. Nada, ninguém se lembrou de mim. É um pouco triste isso, sabe? Eu acho que eu tô indo na loucura. Tô indo na loucura. Assim, em questão de amizade, solidão, né? E vazio e tudo mais, como eu disse, é um pouco difícil, assim, desde quando eu era criança. Eu sempre tive uma certa dificuldade maior pra poder fazer amigos e pra conhecer pessoas, sabe? Eu sempre fui muito na minha, era muito fechada dentro de mim, dentro do meu mundinho. E, bom, não é como se eu não tentasse, tipo, eu tento às vezes fazer amizade, mas eu sinto que as pessoas, eu não sou tão interessante assim, sabe, para as outras pessoas. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, na nossa geração atual, é que a galera não tem muita paciência pra escutar. A gente tem muita paciência pra falar, mas pouca pra escutar. E aí você vai conversar e, tipo, as pessoas atropelam você falando, isso é muito estranho. E eu também sinto que as pessoas não têm mais paciência pra divergirem em relação à opinião. Digo isso sobre mim também, né? E eu acho que todo mundo quer transformar tudo num debate e não numa conversa, sabe? Porque é legal, tipo, você tem um pensamento, eu tenho outro. Vamos então compartilhar aqui o que eu penso que você. A galera já chega com as armas assim na mão, tipo, bora fazer esse debate. E, dependendo, eu vou fazer que nem um Datena, pegar uma cadeira e vou tacar em você, sabe? E isso é ruim. Isso é muito ruim, sabe? Acho que a gente tem que aprender a conversar. Eu sei que tem assuntos que são espinhosos, tipo religião, banda, cantora pop, futebol, política, que são assuntos que mexem com paixões nossas, literalmente. E por conta disso, às vezes a gente tenta evitar. Eu também tento evitar conversar sobre esses assuntos com as pessoas, porque às vezes dá problema, né? Eu prefiro evitar. Mas a gente tem que estar aberto a ouvir opiniões meio diversas. E eu sinto que a galera não tá mais assim afim disso. E é triste pra caramba. Mas, bom, e voltando então assim no assunto do vazio, da amizade, como eu falei, não é como se eu não tentasse, sabe? Tipo, eu tento, mas eu não consigo. Eu acho que deve ter alguma coisa em mim que é estranha. Eu sinto isso desde quando eu era criança. E uma coisa muito louca é que, tipo assim, quando eu tenho amigos, eu não quero tê-los. E quando eu não tenho amigos, eu quero ter. É muito estranho isso, né? Mas é um vazio existencial. Eu sinto que esse vazio existencial, ele nunca vai ser completo, sabe? Eu acho que, assim, a sociedade utiliza bastante
da questão dos nossos vazios internos, principalmente com essa questão de felicidade. Então eles convencem que você não tá feliz e que para você ser feliz você precisa às vezes ter um emprego melhor, ou uma faculdade melhor, um trabalho melhor, sei lá, tudo melhor. Você precisa se casar. Tem muitas cobranças sociais, assim, e eu não acredito que nada disso meio que vai trazer realmente felicidade. Eu me sinto feliz, sendo bem honesta, e aqui que eu me encontro muito parecido com o personagem Min Jun que aparece aqui na história. Eu me sinto feliz atualmente. Eu acho que se eu continuar podendo levar minha vida dessa forma que eu tenho levado hoje, com, sei lá, tendo os meus hobbies que eu tenho, né, tipo pintar, escrever, ouvir música, essas coisas, eu já tô feliz demais. Acho que eu não preciso de uma mansão, um iate, sabe? Pra eu ser feliz. Mas às vezes a galera vem e fala pra gente que a gente tem que ter essas coisas, a gente tem que ter um carro, a gente tem que ter não sei o que, pra gente ser feliz, né? Até porque assim, tudo que estão vendendo pra gente no final, eles não estão vendendo o produto em si, mas a possibilidade de a gente ser mais feliz. Quando você vê lá vendendo o comercial, vendendo pra gente, ou melhor, tentando influenciar a gente a comprar a margarina, não é sobre o pote de margarina, mas é sobre uma família reunida em volta do café da manhã. A mesma coisa no peru de Natal. Não é sobre o peru de Natal, é sobre a família reunida numa noite de Natal. Entende? Tudo, de certa forma, é sobre isso. Quando te vendem, sei lá, energético, não é sobre o energético em si, é sobre você talvez bebendo aquilo, ser o cara, entendeu? Você agora andar de skate, ter vários amigos e, quem sabe, ser o CEO de uma empresa. Enfim, tudo que estão tentando vender pra gente é pra preencher esse vazio interno que a gente tem. Mas eu não vejo que as coisas vão preencher esse meu vazio. E existe a solidão, né? A solidão é complicada. O que acho que tem me incomodado atualmente é essa questão de você ter que ficar se provando o tempo todo, mas também desse vazio interno e dessa busca por ter amigos, assim, sabe? Eu acho que seria muito legal poder passear, sair, conhecer o mundo, mas é isso. Tchau. Beijo. Beijo, 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 beijo.